Hi and welcome to my YouTube channel. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é o presente simples em inglês. É igual ao português? Quais são as diferenças? Fica comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Se gostou do assunto, já deixa seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui. O presente simples é usado para falar sobre fatos, sobre ações repetidas, coisas da nossa rotina, e com algumas expressões de frequência. Existem dois vídeos que eu fiz antes desse que vão introduzir este assunto. Então tem um vídeo que eu só ensino para você a usar os advérbios de frequência, como colocar numa frase, quais são os mais comuns, o que significam. O link vai estar na descrição. E o segundo é o que é esse do, para que serve do, como ele funciona na estrutura do inglês, que também tem tudo a ver com esse assunto. Então, partindo do ponto de que você já sabe esses dois conteúdos, eu vou te explicar como é a estrutura do presente simples. Então, na afirmativa do presente simples, eu não preciso colocar verbo auxiliar, ou seja, para afirmar no presente, eu não uso o do. Vou direto, sujeito e verbo. Só que tem um detalhezinho. Se eu tiver com o sujeito I, you, we e they, o verbo vem praticamente na forma original, não muda. Então, por exemplo, com o verbo have, eu fico I have, you have, we have, they have. Porém, na terceira pessoa do singular, quando eu estou falando sobre outra pessoa, sobre ele, ela, ou no caso em inglês usando o pronome it para falar sobre alguma coisa, algum animal, o verbo vai sofrer uma alteração. No caso do verbo have, ele vira o has, porque ele é um verbo irregular. Então, have, na terceira pessoa do singular, é conjugado como has. Porém, a maioria dos verbos é só colocar um s no final. Então, o verbo know, na terceira pessoa, é conjugado como knows. O verbo play, na terceira pessoa, plays. Isso não é plural, então cuidado para não colocar esse s no they também. É a terceira pessoa do singular quando eu estou falando sobre he, she ou it. Se eu for negar uma frase, eu tenho que colocar o sujeito, depois eu ponho o verbo auxiliar, a gente já conhece muito bem o do, depois eu coloco o not e depois eu coloco o verbo principal. Então, eu em inglês, principalmente na fala, posso fazer um negócio chamado contração. Eu posso pegar o do mais o not e falar don't. Se for americano mesmo, esse T praticamente vai desaparecer. I don't know. Eu não sei. Ou I do not know. Principalmente se você estiver escrevendo um e-mail corporativo, uma redação, evite contrações. Então, para as pessoas I, you, we e they, vai ser desse jeito. I do not know. You do not know. We do not know. E they do not know. Porém, terceira pessoa do singular, lembra que tem uma diferença na afirmativa? Aqui também. Só que quando eu tenho um verbo auxiliar, eu uso ele para tudo. Eu conjugo o verbo auxiliar, eu nego com ele, eu pergunto com ele, eu respondo com ele. Então eu não vou conjugar o verbo know. Eu vou conjugar o auxiliar, que é o do. Na terceira pessoa, como ele é irregular, ele vira does. Então, he does not know. Se eu quiser contrair, vira o doesn't. He doesn't know. Para perguntar, eu faço a inversão. Lembra que toda pergunta direta em inglês começa com verbo. Então, se tem verbo auxiliar, eu vou usar o verbo auxiliar para começar a pergunta. Então, do you? Todo mundo já ouviu isso. Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Então, eu posso usar esse do no começo da pergunta com o I, you, we, they. Mas se eu estiver usando he, she, it, eu não vou usar o do, que eu já sei que eu tenho que conjugar como does. Então fica does he like ice cream? Se eu conjugo o verbo auxiliar como does, o verbo principal fica intacto. E nessas perguntas diretas, a gente chama de yes, no questions, perguntas de sim ou não, eu sempre vou responder com o verbo auxiliar também. Então, se o sujeito for yes, I do, you do, we do e they do, só manter essa conjugação. Mas se eu for falar he, she, it, eu falo yes, he does ou yes, she does. Para negar a mesma coisa. Então, I don't, you don't, we don't e they don't.
Mas para falar sobre he, she, it, he doesn't ou she doesn't. Vamos ver no exemplo para ficar mais fácil. Na frase I work at a bank and my wife works for a school. Então, I, primeira pessoa do singular, eu vou conjugar o verbo como work, na forma original. I work. Mas na terceira pessoa, agora eu estou falando sobre a minha esposa, eu estou falando sobre ela, she. Então, my wife works for a school. Então eu adicionei esse S no fim do verbo. Vamos ver uma frase negativa. For breakfast, Jeff eats eggs and bacon, but he doesn't drink anything. Então aqui eu conjuguei o verbo eat como eats, porque ele está na afirmativa, essa parte. Mas depois eu vou negar. He does not drink anything. Então, se eu estou negando, eu preciso do auxiliar. E o auxiliar, no caso do he, que eu estou falando sobre o Jeff, vai ser does. He does not drink. He doesn't drink anything. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Se quiser ter aula comigo, manda uma mensagem. Meu contato está na descrição. Se gostou do conteúdo, deixa seu like e se inscreve nesse canal, que a gente tem vídeo novo toda semana sobre inglês. Ah, manda esse vídeo para aquele seu amigo que já faz parte da sua rotina. E lembre-se, você vai aprender inglês, só depende de você. See you!